Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós damos continuidade ao assunto As Relações no Além-Túmulo. Este assunto está na parte segunda do Livro dos Espíritos. Essa parte se chama Do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, e no capítulo 6 da Vida Espírita. Nós já fizemos um estudo, uma parte desse estudo, em que nós tratamos das questões 274 ou A, 274 a 277. Um dos grandes ensinamentos que nós aprendemos, dessa primeira parte, é que existe uma hierarquia espiritual em que os espíritos estabelecem entre si, uma hierarquia estabelecida entre si, que é definida ou que é determinada pela sua condição moral. Então, a autoridade que é exercida sobre uns e outros guarda uma relação com o grau de superioridade moral que eles exercem uns sobre os outros. Isso é muito importante, E, inclusive, para que a gente possa compreender como que um espírito menos elevado pode, de certa maneira, estar subordinado a alguma vontade de um espírito que seja superior, é importante a gente lembrar que essa autoridade ela é exercida de uma maneira irresistível. É o que nos é trazido aqui nessa questão 274A. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Então, os espíritos nos esclarecem. Eu disse irresistível, ou seja, os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, isso é muito importante da gente compreender. Já nessa segunda parte do nosso estudo, nós vamos tratar de compreender como que eles estão, de certa maneira, como que eles se encontram no mundo espiritual. Ou seja, por exemplo, a questão 288 fala assim, os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Então a gente vai compreender um pouquinho sobre essas questões. Antes de trazer esta reflexão, nós vamos aqui fazer algum comentário acerca de alguns conceitos básicos, para que a gente possa compreender estas questões. Porque a gente poderia pensar, existe uma superioridade, existe diferença entre um espírito e o outro, mas eles foram criados assim? Ou por que existe essa superioridade? Como que ela aconteceu? Como que se chegou a uma condição em que um espírito é diferente um do outro? Obviamente que nós aqui nós vamos trazer alguns conceitos que já estudamos, que já fazem parte daquilo que nós estamos estudando desde o começo, mas que é sempre bom de nós reforçarmos, porque são conceitos que nós devemos aplicar em todos os nossos, em todos os momentos da nossa existência, para que a gente possa compreender também como que uma pessoa é diferente da outra, ou por que uma pessoa traz uma característica diferente da outra, por que eu tenho essa dificuldade, aquela pessoa não tem, por que eu consigo enxergar melhor aquele conceito e aquela pessoa não. Então isso é muito importante da gente sempre compreender. E o conceito por trás disso está aqui nessa parte aqui. Obviamente que eu trouxe um texto que está aqui na obra O Céu e o Inferno, mas que está também dentro do Livro dos Espíritos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de adquirir tudo e de progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Como nós comentamos. Isso é muito importante de compreender, porque dentro deste conceito, deixa-se de existir aquela ideia com relação a seres criados de uma maneira diferente, por exemplo. A gente poderia ter aquela ideia de filosofias ou de religiões ancestrais que poderiam nos trazer uma ideia de anjos, em que esses anjos foram criados por Deus de uma maneira diferente do que nós. Ou mesmo, também, falando dos demônios, falando de que existem seres criados e destinados a esta condição de sofrimento ou de maldade, etc. Não. Nós todos fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber, mas todos com a possibilidade de aprendermos, de nos aperfeiçoarmos, de progredirmos, com vias a nos aproximarmos de Deus cada vez mais, ou seja, de uma compreensão maior cada vez mais de Deus, através do exercício do nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa liberdade de escolha. Quer dizer que os anjos, ao qual nós nos referimos, correspondem a espíritos que, assim como nós, passaram, nós ainda estamos passando, mas esses espíritos, eles já passaram por um caminho de progresso espiritual em que eles passaram ou chegaram a um estado maior de perfeição moral, e que para nós esta condição de pureza espiritual representa ali um conjunto de seres que são muito mais elevados do que nós. Então, eles não foram criados assim, eles foram criados como nós, mas eles já trilharam esse caminho que hoje nós estamos trilhando. Com relação aos demônios, eles são espíritos também criados simples e ignorantes como nós, mas que nesta condição em que eles se encontram,
eles se acham ainda ignorantes do mal que eles fazem, ou se comprazem nessa situação, né, isso vai chegar a um fim, porque traz para eles sofrimentos. Uma hora ou outra eles vão compreender o erro em que eles se encontram de insistirem nessas ações. Então, esses seres, eles vão compreender, mesmo através dos seus sofrimentos, que esta condição, né, ela não traz felicidade para eles. Então, quando a gente fala em demônios ou espíritos maus, esta é uma condição temporária e não perpétua. Esta é a grande questão a compreender, né? Esta é uma condição em que eles se encontram que é temporária. À medida que eles compreendem a sua situação, à medida que eles redirecionam os seus pensamentos, né? O que a gente compreende como um arrependimento, né? Ou seja, uma compreensão do erro em que eles se encontram e o redirecionamento das suas atitudes, dos seus pensamentos, aí então eles vão continuar o seu progresso espiritual e também vão chegar à condição dos anjos que a gente compreende, né? Ou dentro da doutrina espírita que a gente sabe, né, que são espíritos puros, né? Então eles também vão chegar nessa condição. É uma situação, entretanto, né, temporária para eles. Então, olha só, à medida que o espírito vai progredindo, ele vai adquirindo novas faculdades. Olha o que está escrito aqui. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos prazeres desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. Ou seja, isso é muito interessante de compreender porque as faculdades do espírito vão se expandindo à medida que ele progride. Isso permite que ele tenha novas percepções, novos conhecimentos, novas faculdades que antes eles não tinham, né? E isso, para eles, resulta em uma felicidade cada vez maior. É esta aquela compreensão de que nós nos referimos sobre Deus que vai se expandindo cada vez maior. Então, esta possibilidade, esta capacidade, as faculdades que eles adquiriram são cada vez maiores, mas mediante ao esforço que eles fazem em si mesmos, assim como nós. À medida que nós vamos trabalhando, nos esforçando para que a gente progrida, tanto em conhecimento quanto em moral, nós vamos crescendo espiritualmente. Então, novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções, nós vamos adquirindo, né? Então, esta é a grande questão. Essas faculdades elas vão se expandindo e isso é muito feliz para o espírito, né? Ele vai cada vez mais compreendendo a Deus. Então, olha só, a felicidade é proporcional ao progresso realizado, de modo que de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente porque não está tão avançado intelectual e moralmente, sem que eles precisem estar cada qual num lugar distinto. Isso é muito importante, vai ser muito importante para a gente compreender as questões de hoje. Porque a felicidade do espírito não está relacionada ao lugar em que ele se encontra. A felicidade que ele tem é um resultado do progresso que ele realizou em si mesmo. Ou seja, não depende de um contexto externo, de um lugar. Não. Depende das características inerentes a si. Então, a felicidade, a paz, né, o que Jesus chama de reino dos céus, o reino de Deus, é algo a ser conquistado dentro de si. Não é algo que nós vamos para um lugar, né, como se fosse um lugar físico, restrito, limitado. Não. Ele está em todos os lugares. Mas é dentro do espírito que ele consegue enxergar esta felicidade, né? Então, de dois espíritos que estejam em um mesmo lugar, em um mesmo local, um pode sentir a felicidade, enquanto o outro pode estar, né, em um inferno dentro dele. Esse inferno que a gente se refere é um sofrimento que o espírito sente, mas mediante, ou resultado, melhor dizendo, da sua própria imperfeição moral. É a imperfeição moral do espírito que traz para ele essa infelicidade, esse sofrimento. Isso é muito, muito importante de compreender, né? Então, é o que ele termina aqui, né? Embora estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, ao passo que tudo é resplandecente à volta do outro, absolutamente como um cego e alguém que vê que se dão as mãos. Um percebe a luz, a qual não faz nenhuma impressão ao seu vizinho. Sendo a felicidade dos espíritos inerentes às qualidades que eles possuem, eles a obtêm em toda parte onde se encontrem, na superfície da Terra, em meios encarnados ou no espaço. É muito importante a gente compreender isso. E isso aqui que eu vou também destacar, né, que a gente acabou de comentar, né? E para terminar, eu vou trazer essa parte aqui para nós. Ó. Eu vou pular aqui um pouquinho. Assim, se dá com todos os gozos dos espíritos que são proporcionais à aptidão de senti-los. O mundo espiritual tem esplendores em toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nem mesmo entreveem e que são acessíveis somente aos espíritos depurados. Então, com este resumo, vamos colocar assim, né? Esses conceitos que são a base para que a gente possa compreender, então a gente consegue agora compreender melhor as questões que nós vamos tratar hoje. Por exemplo, os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Né?
O que nós acabamos de estudar aqui? Né? Que os espíritos, eles conseguem, aliás, eles promovem o progresso espiritual, né, de maneira individual, ou seja, o progresso que cada um realizou é dentro de si, e cada um trilhou um caminho diferente. E fez com que eles chegassem a uma condição, né, de progresso espiritual, resultado deste progresso que eles realizaram em si. Né? Então, como Jesus nos ensinou, a cada um segundo as suas obras. Então, pode ser que um espírito esteja em um lugar, como nós dissemos, né, e que ele seja um espírito puro, em que ele tenha ali a felicidade dentro de si. Mas no mesmo lugar, né, vamos colocar assim, no mesmo espaço, tenha-se um outro espírito em total sofrimento, por conta das imperfeições morais que ele carrega em si. Então, eles podem estar no mesmo lugar. Só que o estado espiritual em que cada um deles se encontra pode ser totalmente diferente. Isso é muito interessante, né? Olha só. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelos desejos de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Então, né, mais um conceito ou mais um ensinamento para nós. Né? Apesar deles poderem estarem no mesmo lugar, em condições espirituais diferentes, né? Ou seja, em diferente estado de alma, de espírito, eles podem ainda se reunirem através das afinidades que eles têm uns pelos outros. Então, a gente está falando, né? Como que então existem o umbral, ou como que existem essas regiões inferiores em que a gente ali encontra vários espíritos numa mesma condição? É o que está sendo trazido aqui para nós. Eles se encontram nessa situação, né, de sofrimento, né, que é resultado da sua imperfeição espiritual, e pela afinidade que eles têm uns pelos outros, ou seja, eles estão vibrando, né, na mesma frequência. E aí, esta característica faz com que eles se aproximem. Né? É esta a característica que faz com que eles se agrupem. Né? Ou seja, é o resultado da frequência em que eles estão vibrando. Ou seja, é daquilo que eles estão trazendo dentro de si. O desejo que eles têm, os pensamentos que eles alimentam, os comportamentos que eles têm. Isso faz com que eles tenham afinidade entre si e isso permite que eles se reúnam. Né? Da mesma maneira que os espíritos mais elevados, através das suas afinidades, eles também têm essa possibilidade de se reunirem, de se unirem. Qual é a grande diferença desses dois grupos tão distintos? É que os espíritos inferiores, esses que se acham, por exemplo, em grandes sofrimentos e que se reúnem em regiões, por exemplo, como o umbral, né, eles, pela sua condição, pela sua inferioridade espiritual, eles não podem deixar esses lugares por vontade própria. Né? Eles não podem ir a outros mundos superiores, por exemplo, né, por sua única e exclusiva vontade. Eles não têm essa liberdade. Né? Eles podem ir, né, acompanhado, né, de um espírito superior. Mas os espíritos superiores, eles sim, eles podem ir a todos os lugares que a sua condição espiritual permita. Né? Então, quando a gente está falando dessa característica, dessa liberdade, por exemplo, de ir a um outro lugar, os espíritos mais superiores, eles podem, desde que o lugar ao qual eles tenham, né, esta vontade de ir, o interesse de ir, né, esteja de acordo com este progresso espiritual que eles realizaram dentro de si. Né? Mas os espíritos inferiores não. Isso é muito interessante, né? E o Kardec nos deixa um comentário aqui, né? Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem. Onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem uma palavra. Então, eles se acham misturados uns nos meios dos outros, porém, né, aquilo que os diferencia é a sua condição espiritual. Né? E aí, esta condição espiritual também faz com que eles, mesmo que, né, de uma certa maneira, compartilhem o mesmo lugar, né, vamos colocar assim, eles vão se achar reunidos com aqueles que estão vibrando a mesma coisa. Ou seja, através dessa simpatia, desta relação de simpatia que eles têm entre si. Né? Muito importante de entender isso. Né? Para aqueles que queiram também, né, fazer algum estudo com relação a isso, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, né, que há muitas moradas na casa de meu pai, a gente já fez um estudo sobre esse tema. Tem os diferentes estados da alma na erraticidade. Que nos auxilia a compreender isso tudo que nós estamos falando. Vou ler rapidinho aqui, porque ele fecha esse raciocínio que nós trabalhamos aqui até então. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito,
e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Então, os diferentes mundos fornecem aos diferentes espíritos, de acordo com o progresso espiritual que realizaram, as moradas adequadas, os meios adequados à sua condição espiritual. Né? Então, cada um dos mundos recebe espíritos que estão de acordo com, né, os meios ali para continuarem o seu progresso espiritual. Então, nosso caso aqui, um mundo de provas e expiações, recebem espíritos, né, apesar de nosso mundo, né, estar passando por um momento de transição, né, e se considerando apenas essa condição de provas e expiações, o nosso mundo recebe espíritos que precisam resgatar os erros do passado e também passarem por provações para poderem progredir espiritualmente. Né? E aí ele continua aqui. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se acha este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, os aspectos das coisas, as sensações que experimente e as percepções que tenham. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, né, os bem-aventurados, ou seja, os felizes, gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, ou seja, isolado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Quais são essas moradas, então? Os estados da alma na erraticidade, no plano espiritual. Né? Então, variam ao infinito essas condições. No nosso caso, né, trazendo para a gente, o que esse conceito tem para nós de importante? Que o que nós, ao voltarmos para a pátria espiritual, depois dessa nossa passagem aqui pelo mundo corpóreo, né, por essa encarnação em um corpo material, né, aquilo que nós vamos encontrar quando voltarmos vai ser o reflexo daquilo que nós tivemos construído em nós, em dentro de nós. Ou seja, a felicidade ou infelicidade que nós vamos ter quando regressarmos ao mundo espiritual vai ser uma consequência de tudo aquilo que nós plantarmos aqui, hoje, neste momento. Então a nossa encarnação é uma grande oportunidade para que nós possamos aproveitar, fazer o bem, né, fazer a caridade, auxiliar os outros, auxiliando a nós mesmos. Esta mudança do nosso estado de espírito para o bem é o que vai nos trazer maior felicidade no mundo espiritual. É o que ele acabou de falar aqui. Né? Então, por isso que para nós, por isso que Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que gostaria que nos fosse feito. Nesse ensinamento, nós vamos ter todos os aspectos da caridade a serem seguidos, que é um exercício a ser feito, porque a gente pode achar assim, nossa, mas sabe, eu não sou paciente, eu não sou tolerante, eu ainda sou muito orgulhoso. E sabe, a gente fala disso, né, de ser paciente, de ser tolerante, e eu não consigo. Sabe, eu estou muito distante dessa característica, né? É tão distante que, sabe, parece inalcançável para mim. A grande questão é como nós estávamos estudando aqui. Olha só, né? Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão de adquirir tudo e de progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Quer dizer, a gente pode ainda, realmente, não ser tão paciente, não ser tão tolerante. Mas a grande questão é que nós estamos em um mundo que nos oferece os meios para nos tornarmos mais tolerantes, mais pacientes, menos orgulhosos. Como? Através das situações que nos foram colocadas. Então, se eu quero ser mais paciente, é um exercício de caridade, então eu vou passar por situações, e aí a providência divina nos dando a oportunidade, né? Nós vamos passar por situações em que eu vou ter a possibilidade da escolha de exercitar a minha paciência, a minha tolerância, a minha humildade, ou não. E é aí que nós vamos nos exercitando. Quer dizer, alcançar essas qualidades espirituais se trata de um esforço em cada uma destas situações. É um exercício. Antes que isso vire um hábito do nosso espírito, ou seja, uma característica inerente ao nosso espírito, é necessário que eu me exercite para agariar, para conquistar esta característica em mim. É o que Jesus nos ensina. Né? Não recalcitres contra os aguilhões, ou seja, não lute contra aquilo que está te fazendo avançar. As situações vão nos aparecer, elas vão nos machucar. Elas são dolorosas, porque a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa imperfeição. Mas é aí que existe a grande chave. A gente pode escolher entre ficar parado e se rebelar, ou reconhecer a nossa limitação, mas continuar nos exercitando, trabalhando, para que a gente possa cada vez mais ter mais aquilo que nós almejamos ser. É aí que está a grande questão.
Nós não somos seres perfeitos criados perfeitos. Nós somos seres criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de alcançar essas qualidades que nos aproximam dessa perfeição. Então, aí é a grande chave. É um exercício que nós precisamos trabalhar para conquistar. Né? E aí, com todos esses nossas leituras, né, que a gente acabou de fazer aqui, com todos esses conceitos que nós trouxemos, é fácil da gente compreender as outras questões. Olha só, todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Né? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. Ou seja, para que eles possam exercer uma influência no caminho dos maus. Mas, né, a gente tem que lembrar, sempre respeitando o livre-arbítrio do outro. Né? As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Né? Então, é assim, quero passar a viver em um mundo, né, porque a gente fala dessa transição planetária, quero continuar a viver num mundo de regeneração, ou quero passar ao mundo de regeneração, né? É um degrau acima, vamos colocar assim, dos mundos de provas e expiações. É possível? É possível. Mas é necessário que a gente tenha a condição espiritual, ou seja, é necessário que a gente tenha atingido o progresso espiritual necessário para ali poder entrar. Como? Através do exercício de todas essas faculdades que nós temos falado. Né? Através do exercício de todas essas características que hoje talvez a gente ainda não tenha, mas que é possível da gente adquirir através do exercício. O exercício da caridade. Né? Porque a gente fala caridade, não é só a caridade material, não é só o dinheiro, né? Não é só a cesta básica. Isso tudo é importante, né? Da gente também exercitar o desapego e também reconhecer a necessidade do outro, né? Um meio ali para que a gente também possa aprender a compartilhar, né? Exercer a fraternidade. Isso é muito importante. Mas também existe a caridade moral, que é mais difícil, inclusive. E é aí que entra a caridade da paciência, da tolerância, da humildade. Estes exercícios são os mais desafiadores. Estes são os grandes exercícios por nós a serem feitos. Né? E aí, a gente só vai aqui, né, na questão 281 hoje, tá? A questão 280 ele fala assim: de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Porque nós estamos no tema aqui, né, que se chama as relações no além-túmulo. Então, essa pergunta é muito importante. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Olha só, os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Olha só, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Quer dizer, os bons espíritos têm como, né, um meio ali para eles, né, de auxiliar a nós estas possibilidades, né, de nos indicar o bom caminho, de nos auxiliar a sermos, né, a enxergarmos melhor, né, o caminho a ser seguido. E é importante a gente lembrar mais uma vez, a gente comentou aqui, mas é importante a gente lembrar. Os bons espíritos, eles não vão nos tirar o livre-arbítrio. Eles entendem que o objetivo deles é nos fazer melhor enxergar para onde que nós temos que ir. Mas chega um momento em que nós, dado que o progresso espiritual é individual e é intransferível, chega um momento em que nós, apesar de todo o direcionamento, somos nós que vamos ter que escolher entre seguir por um lado ou para o outro. É como se fosse um professor. O professor mostra, ensina, direciona, orienta, mas é o aluno que tem que aprender. O aprendizado é do aluno e o professor orienta. Aqui é a mesma coisa. Os bons espíritos nos orientam, nos direcionam, nos auxiliam a compreender melhor. Mas o trabalho que tem que ser feito é individual. Eles não podem fazer o trabalho por nós. Então, a missão deles é nos auxiliar nesse sentido, mas não fazendo o trabalho que nos compete. Então, a gente não pode transferir isso para eles. Né? Vão ter outras questões aqui para baixo que eu vou ler, né, que vão auxiliar a gente a compreender isso também. Mas só para terminar 281, por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Porque a gente está falando de espíritos superiores, né, que deixam a nós o exercício do nosso livre-arbítrio, mas a gente poderia pensar, mas a gente fala sempre dos espíritos, né, inferiores que, por exemplo, exercem obsessão, e ali eles não estão tentando exercer uma influência, ali eles não estão tentando tirar o nosso livre-arbítrio. Então, mas aqui são espíritos inferiores. Os espíritos superiores, eles não vão nos influenciar de uma maneira que vai tirar o nosso livre-arbítrio. Já os espíritos inferiores, eles vão tentar nos influenciar de uma maneira mais forte, né? Ou seja, de uma maneira mais obsessiva mesmo. Né? De toda maneira, o livre-arbítrio ele nunca deixa de existir. Né? Eles podem aqui nos influenciar a seguir um caminho, né, negativo, mas nós ainda continuamos com a nossa liberdade de escolha. Né? A questão é que os bons espíritos eles nos sugerem,
né, eles vão nos orientar. Os espíritos inferiores, eles vão nos influenciar de uma maneira negativa. Né, e existe uma diferença muito grande nisso. Né? Então, por que os espíritos se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quando possam, que os espíritos, ainda inexperientes, alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? Será que a gente também, né, já não se sentiu assim? Ou ainda não é assim? Né, em que a gente ainda tem tantas imperfeições morais que, né, a gente pode já ter sentido essa questão. Nossa, eu não consigo, mas eu também não quero que aquele outro também consiga. Né? Então, são imperfeições que nós carregamos dentro de nós, mas nós estamos lutando contra. Tem espíritos que ainda são tão ignorantes da sua imperfeição moral, né, que são ainda, né, apegados a essas características, né, e que não querem a felicidade dos outros porque eles não conseguiram essa felicidade em si, ou seja, eles têm inveja da felicidade dos outros, que eles tentam fazer com que esses outros não progridam também. Então, é aí que eles se comprazem em nos induzir ao mal, para que o outro não sinta essa felicidade que eles não conseguiram. Né? Olha só, é o que nos é trazido na questão 465. Isso está lá também na parte segunda, na mesma parte do livro dos Espíritos que nós estamos lendo, só que está no capítulo 9 já, né, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos, em que se pergunta, né, com que fim os Espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Né? E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-me por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, eles não querem que os outros progridam porque eles não são felizes ainda. É a inveja. Então, eles influenciam, né, induzem os outros ao mal, como está sendo perguntado aqui, porque eles têm inveja daqueles que alcançaram essa condição feliz. Eles têm inveja porque eles ainda não conseguiram realizar, conquistar essa felicidade. Mas isso é momentâneo, isso é temporário, porque vai chegar um momento em que eles vão reconhecer que, através dos seus próprios esforços, esses exercícios que nós estamos falando, eles também podem ser felizes. Eles também podem encurtar a duração dos seus sofrimentos. Então, quando eles compreendem isso, mesmo ainda carregando essas imperfeições, eles vão se esforçar também para conquistar essas características felizes. Então, é uma questão de compreensão. Eles vão compreender, né? Seja pelo sofrimento, seja pelo amor. Mas eles vão compreender. Né? Muito importante. E olha só, ele tem uma letra B aqui na 465, né? De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Né? É isso. Tem algumas questões aqui, né? Que a gente poderia perguntar e que acho que faz, né, que vem muito à mente das pessoas, né? Quando estão estudando e compreendendo também esta relação existente, né, entre os espíritos. Porque eles poderiam perguntar, né? E quantas vezes a gente já se perguntou isso, mas como que Deus permite? Né? E aí a pergunta é exatamente, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Olha que pergunta interessante. E essa pergunta é muito importante de ser compreendida. Né? Porque a gente poderia pensar, poxa, mas se o objetivo é se aproximar de Deus, por que Deus permite que espíritos, né, ainda ignorantes, talvez, né, orgulhosos, egoístas, se aproximem daqueles que querem progredir, né, de tal maneira a excitar o mal nesses espíritos? Por que Deus permite? Sendo que o objetivo é se aproximar dele. É aí que está a lei do progresso espiritual. Porque como que o espírito vai adquirir uma determinada faculdade, uma determinada característica espiritual, sendo que ele não exercitou aquela característica? É o que nós estávamos falando anteriormente. Não sou paciente, não sou tolerante, sou orgulhoso, não sou humilde. Mas como adquirir todas essas faculdades? Através do exercício. Então, como Jesus nos trouxe, mais uma vez, a cada um segundo as suas obras. Né? Então, para conquistar essas características, é necessário que eu plante essas características em mim. Né? E é o que ele fala aqui, olha só. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. Olha só. A nossa missão consiste em te colocares no bom caminho. É o que nós acabamos de ler aqui, ó. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos. Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Então, né, olha que bonito isso, porque apesar, né, de que esses espíritos tenham essa possibilidade de nos excitar o mal, então nós compreendemos que Deus permite que assim o seja para que nós nos exercitemos nestes contextos para agariar as faculdades espirituais que ainda nós não temos. Mas ele também não nos deixou sós. Olha só. Né? A nossa missão, que é os espíritos superiores falando, né? A nossa missão consiste em te colocar no bom caminho. Quer dizer, nós temos amparo.
Existem bons espíritos que nos auxiliam, que nos assistem no bom caminho. Então nós não estamos desamparados. E a gente pergunta assim, quem que é o nosso maior guia? Né? Quem é o nosso maior modelo a ser seguido? É Jesus. Ele nos orienta, né, o nosso caminho. E nós, particularmente também, temos espíritos superiores ligados a nós, que nós conhecemos como os nossos guias espirituais, os anjos da guarda, que são espíritos de ordem mais elevada do que nós, que nos auxiliam nessa evolução espiritual, que nos coloca no bom caminho, como ele está falando aqui. Né? Então, olha só, outra coisa muito importante. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejas praticá-lo. Quer dizer, como que a gente afasta esse espírito mal? Né? Ou por que, que ele se aproxima de nós? Ele se aproxima de nós porque nós temos as imperfeições que permitem a eles de se ligarem a nós. Então, se eu sou impaciente, é aí que este espírito, né, inferior, vamos colocar assim, né, ele vai ainda mais excitar essa impaciência em nós. Mas à medida que nós estejamos conscientes dessa nossa dificuldade e que a gente queira melhorar, ou seja, que a gente queira eliminar de nós, a gente quer exercitar essas faculdades e progredir no bem, aí nós vamos então agariando essas características, progredindo, avançando espiritualmente, de tal forma que chega um momento em que esses espíritos não mais têm acesso a nós. Não porque se trata de uma questão de distância física, não, mas sim de uma questão espiritual, de um progresso, de um estado de espírito que é superior. Né? Então, é o que ele fala aqui na sequência. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. E ainda, né, para que esses espíritos se afastem de nós, é necessário que a gente elimine de nós aquilo que os atrai. Então, né, tem uma parte lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é a prece para afastar os maus espíritos. E como que este processo se dá? Como que um espírito mau pode se afastar de nós? É através de uma ordem? É através de um dizer, né? Ou seja, afastem-se de mim, espíritos maus. Se a gente rogar a Deus, se a gente rogar a Jesus, aos bons espíritos, nós vamos recolher a assistência necessária. Mas, para que a gente se afaste deles, é necessário que a gente elimine de nós aquilo que os atrai. Né? É o que Jesus nos disse. Orai, mas também vigiai. Este vigiar é a nossa ação. O nosso orai, né, é expedido, né, nesse caso. Né? É expedido para que a gente tenha essa força, que a gente tenha este amparo de Deus, de Jesus, dos nossos amigos, dos espíritos superiores que nos auxiliam, que nos orientam. Mas existe um momento em que nós também temos que exercitar, que nós temos que agir, que nós temos que vigiar, que corresponde à parte nossa de ação. Né? Então é importante que a gente elimine de nós aquilo que atraia os maus espíritos. Né? E aí ele continua aqui um comentário de Kardec, né, nessa parte aqui. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que exercem sobre nós. Né? E ele continua aqui na 467, isso que nós estamos comentando. Pode o homem eximir-se, ou seja, né, afastar-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, o atraem. Então é necessário mudar os nossos desejos, mudar os nossos pensamentos. Né? E na prática, como que isso se dá? Ao invés de eu ficar vendo ali a televisão, né, ou notícia ruim, que vai ali nos trazer aqui maus pensamentos, vai baixar nossa vibração, que vai fazer com que a gente fique julgando ali o que está acontecendo, vai fazer uma leitura, pega um livro para ler, tem tanta obra bonita. Né? Pega ali um Paulo Estevão, pega Jesus no Lar, né? O Boa Nova, do Humberto Campos. Pega os livros ali do André Luiz para entender como que essa relação se dá. Ali as obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. E isso tudo faz com que a gente mude ali os nossos pensamentos. E aí, nessa compreensão, a gente também muda os nossos desejos, porque a gente vai entendendo aquilo que realmente é importante. Né? A prática da caridade. A gente pode dedicar o nosso tempo, de alguma maneira, a alguém. Seja através de ir até um lugar onde a gente pode auxiliar alguém, né? Dando uma sopa, distribuindo uma sopa, auxiliando nos estudos. A gente fala assim, né? Poxa, mas como que eu vou auxiliar alguém nos estudos, sendo que eu não tenho essa competência do estudo?
Mas faço uma pergunta. Por exemplo, né, lá na casa espírita, não tem as reuniões de estudo lá? Tenho certeza que, né, as casas espíritas elas têm uma sessão de estudos, porque um dos pilares, né, da casa espírita é o estudo, né, é a formação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro, né, ensinamento. Instruí-vos, o mandamento, né? Instruí-vos. Este é o segundo. Quer dizer, o estudo, a compreensão é muito importante. Mas aí você fala assim, mas eu não tenho essa competência para fazer um estudo. E aí que está a grande chave. Aquele que está fazendo o estudo, né, ele é um espírito, como nós, que está aprendendo. Ele apenas está dedicando do seu tempo para auxiliar os outros que estão com ele a também compreenderem melhor. Mas ele também está aprendendo. E aí ele dá o seu tempo ali, ele prepara o estudo, ele se capacita para estar ali e chega lá no estudo, não tem ninguém. Ou ninguém está interessado naquilo que ele preparou para o estudo da noite. As pessoas começam a conversar de outras coisas, né, que não tem nada a ver. Vai falar do futebol, da política, coisas que não tem nada a ver com o estudo que ele preparou sobre coisas de cunho espiritual, como nós estamos estudando aqui. Então, talvez a gente não tenha a competência, né, para fazer aquele estudo nessa atual condição em que nós nos encontramos. Mas nós podemos estar ali, auxiliando, né, mostrando o nosso interesse pelo tempo que a pessoa está dedicando, praticando a caridade também com aquele que está ali, né, neste momento, nesse contexto, né, nos auxiliando. Mas a gente pode contribuir com a nossa experiência, com as situações que nós passamos, mesmo com as nossas perguntas, né, com o nosso interesse. Então, participar desses momentos é muito rico e é muito importante. Né? E isso mostra também, né, o nosso interesse em querer progredir. Bater a porta e a porta, né, será aberta. É isso, é a demonstração de um interesse sincero da nossa parte em querer melhorar a nós mesmos enquanto espíritos. É isso que vai ajudar a gente a progredir espiritualmente. E aí, olha só na questão 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele, ou seja, tem um espírito lá insistindo, insistindo, insistindo e nos levar para um mau caminho, né? Ou nos influenciar a cair em um determinado erro. Mas você ali está, né, com boa vontade, seguindo firme, está, né, mantendo o seu padrão vibratório, está fazendo as leituras, está se esforçando, está fazendo ali alguma ação de caridade que te auxilia a entrar em comunicação com os bons espíritos, a estar assistido por eles, porque isso mostra o seu esforço. E aí o que esse espírito vai fazer? Ele vai ficar ali por toda a eternidade assistindo? Né? Não. Chega um momento em que você, inclusive, auxilia ele, né, no progresso espiritual dele, porque ele acaba enxergando, né, o erro em que ele se encontra. Mas, é o que eles estão falando aqui, é que uma hora ou outra ele se cansa. E ele, então, abandona essa tentativa. Né? É o que eles respondem aqui. Ó. Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Ou seja, é o que eles trazem lá nas orações, né, no capítulo de preces do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Eles falam assim, dão um exemplo assim, né? Eles são como moscas que farejam as chagas do corpo, assim como os espíritos farejam as imperfeições, as nossas imperfeições. E quando a gente, então, baixa a guarda, ou a gente, né, se deixa levar por uma situação, eles aproveitam aquela situação, né, se eles estão empenhados nisso, para nos influenciar a cairmos em algum erro. Né? Então a gente tem que, como Jesus falou, orar e vigiar, ficar sempre neste estado de consciência das nossas imperfeições, né, compreendendo que nós ainda somos muito falíveis, mas continuar persistindo no bem, né, agindo, né, que é este vigiar. Né? E aí ele termina aqui. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Nós falamos sobre isso, né? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esse vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Bom, meus amigos, muito obrigado, né? Agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos auxiliaram aqui no estudo de hoje. Né? Falamos sobre alguns conceitos muito importantes. Estamos ainda caminhando lentamente no Livro dos Espíritos, mas pouquinho a pouquinho a gente vai avançando. Né? Então, a gente termina o nosso estudo por aqui. Que esse estudo possa ter sido útil, né, de alguma maneira. Estamos todos nós aprendendo, estamos todos nós compreendendo melhor aquilo que nos compete fazer para progredirmos. Então, que a gente possa, né, colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.